Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Lier's Tech vai ser mais um daqueles vídeos em que eu conto história de alguma coisa relacionada à tecnologia, tá? E hoje, pessoal, o tema do vídeo de hoje eu me inspirei em fazer, né? Porque vocês sabem que recentemente a Microsoft engavetou de vez, aposentou de vez o Internet Explorer, tá? Mesmo que ele ainda funcione, todas as versões dele, se você tiver conectividade com a internet, você vai conseguir navegar em alguma coisa. É um navegador que já foi colocado na gaveta. Os seus longos anos de bons serviços prestados e de incentivo ao pioneirismo na internet, né, mundial, ficam para a história, né, ficam para a memória daqueles que viveram esses períodos, né? E fica para a história da Microsoft também, que desenvolveu ele, mas a partir de junho desse ano ele foi definitivamente aposentado. As próximas grandes atualizações de sistema da Microsoft com certeza virão sem ele, e as próximas ISO da Microsoft que forem sendo disponibilizadas de novas versões dos seus dois sistemas operacionais, o Windows 11 e o Windows 10, virão sem ele. Eu creio que a Microsoft vai tirar ele de circulação, vai tirar ele para desocupar espaço, e não tem por que ele continuar escondido como ele vinha ficando ultimamente, principalmente dentro do Windows 11 e dentro da última grande atualização no Windows 10 21H2. Nós não tivemos atualização 22H1, tá? Nós vamos ter uma grande agora, mas nós não tivemos grande atualização nenhuma esse ano. Então já na 21H2 do ano passado, do segundo semestre do ano passado, ele já estava escondido lá. Nem vinha mais, já há muito tempo não vinha ícone aqui, mas você conseguia achá-lo facilmente, né? Ele ficava escondidinho lá. Então eu acredito que a Microsoft agora, nas próximas versões do Windows, ela vai tirar tudo relacionado a ele, porque ele já foi definitivamente engavetado, né? Ficou para a história. Então, pessoal, eu vou começar o vídeo. Comecei o vídeo hoje contando esse breve relato aí, que foi o que me motivou a fazer o vídeo, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é o que está aí no título do vídeo. Então, como esse vídeo está sendo uma estreia, eu vou deixar um tempo para vocês responderem aí no chat, para vocês colocarem nos comentários também a pergunta que está aí no título, se colocarem resposta para ver quem acerta, né? E a pergunta é: você sabe qual é o navegador mais antigo em desenvolvimento até hoje? Você tem ideia? Não respondam aí. Vou dar um time para vocês responderem. E aí, né? Quem botou Firefox bateu na trave, certo? E com isso eu também vou incluir o SeaMonkey, que é um outro projeto da Mozilla, que ambos os navegadores da Mozilla, tanto Firefox quanto o SeaMonkey, são uma variação oriunda do Netscape, que utilizam a estrutura Gecko, tá? Então eu falo que bateu na trave porque é o seguinte, porque hoje o Firefox é o navegador que utiliza a espinha dorsal mais antiga existente no mundo em termos de navegador de internet, porque ele utiliza Gecko, tanto ele quanto o SeaMonkey. Ele é uma versão moderna que utiliza Gecko, né? E o SeaMonkey traz ainda aquela versão mais clássica, que lembra mais o Netscape, né? Mas todos eles dois são interface Gecko. Então nesse ponto eles são os que utilizam a engine, né? E nesse ponto, vamos colocar dessa forma, os navegadores da Mozilla são os que utilizam a engine mais antiga em desenvolvimento no mundo de navegadores de internet. Mas o navegador de internet em si, que só mudou a engine, mas não mudou o nome, não mudou as características, tá? O navegador mais antigo em desenvolvimento até hoje, nos dias atuais, né? Hoje são 17 de julho de 2022. Então o navegador mais antigo de desenvolvimento até hoje, vocês sabem qual que é? Então quem respondeu, os navegadores da Mozilla, bateu na trave. Mas quem que fez o gol aí? Foi quem respondeu esse carinha aqui,
Aqui está na versão GX, mas não deixa de ser um navegador Opera. E o Opera hoje, apesar dele não ter mais a sua engine original ao qual ele foi desenvolvido, que é a Presto, o Opera hoje é o navegador de internet mais antigo em desenvolvimento no mundo, tá? É o navegador atualizado mais antigo em desenvolvimento no mundo, tá bom? E o Opera, pessoal, é o seguinte: eu peguei esse texto aqui do Portal Escola, que é um texto antigo, mas ele traz a informação importante, que é o que eu destaquei aqui, ó. O Opera ele foi criado em 1994 pela então, na época, empresa estatal de telecomunicações norueguesa. Ele foi criado na mesma época em que estava sendo desenvolvido o Netscape. Não se tinha nem Internet Explorer ainda, como a gente teve depois, tá? Nessa época existia-se o Mosaic, que foi base para o Netscape e para o Internet Explorer depois. A Microsoft até chegou a comprar a Mosaic, né, depois, mas ele foi a base, né? Então existiu o Mosaic, foi o primeiro navegador de todos, e o Netscape, que era só o que se tinha. Aí a empresa estatal, na época estatal, de telecomunicações da Noruega, desenvolveu o Opera, tá? Que depois virou uma empresa privada que chamava Opera Software. E ela, com o tempo, acabou atuando em diversos serviços online e também serviços de televisão por assinatura lá na Noruega. Eles chegaram a ter esses serviços aí, mas eles tiveram diversos serviços online atrelado ao navegador Opera, alguns que eu cheguei a usar, tá? Eu vou falar deles aqui, tá? Então tem uma história bem interessante. Então o Opera, ele começou a ser desenvolvido em 1994 e está aí até hoje. Tá? Ele começou numa empresa estatal, depois virou uma empresa privada, a Opera Software, e daí ele seguiu em pleno desenvolvimento, trazendo serviços. Ele trouxe inovações, tá? Ele foi o primeiro navegador em abas, que você te permitia navegar em abas. Depois veio o Netscape, né? Coisa que o Internet Explorer só foi ter depois da virada do milênio, lá pro final lá para a versão 7 no Internet Explorer. Foi na versão 7.0 do Internet Explorer que teve aba, que veio essa estrutura de abas, navegação com abas. O Netscape e o Opera já tinham isso, né? O Opera, ele foi pioneiro nisso. O Opera foi pioneiro numa outra coisa também, que é isso aqui, ó. Essa estrutura de speed dial aqui é exclusiva do Opera, tá? Isso aqui existe desde quando eu conheci o Opera, nos anos 90. Então ele foi pioneiro nisso. Você poder configurar, e sempre foi configurável. Você sempre pôde configurar essas tiles aqui, esses atalhos do speed dial. Você podia adicionar site. Em versões mais avançadas do Opera, você foi podendo colocar mini aplicativos. Você podia colocar, por exemplo, ainda é possível colocar, tá? Tem os mini aplicativos aqui, tá? Os add-ons, chama os add-ons. Ele foi pioneiro nisso. Aquilo que você tem hoje no Firefox, aquilo que você tem no Google Chrome, ele foi pioneiro nisso, que são aqueles add-ons para o Google Chrome. Você vai lá na Chrome Store, né, no navegador, e pega um monte de add-ons, Torrent, não sei o que, Gmail, etc. O Opera foi pioneiro nisso. Muita gente não sabe, mas ele foi pioneiro nessas tecnologias, nessas incrementações, nessas potencializações de um navegador, que deixava de ser um mero programa para você abrir site de internet e passava a ter funcionalidades embutidas. Gestor de e-mail, igual o Netscape. O Netscape, ele junto com o Opera, né? Eles vinham com um gestor de e-mail embutido, né? Com tudo dentro do navegador. Então você começou a ter uma série de inovações, que a Opera foi pioneira nisso, né? Foi muito pioneira nesses quesitos, né? Isso é bastante interessante. Esse conceito de tiles aqui, por exemplo, você pode colocar aqui um notificador de e-mail do Gmail. Você não precisa abrir o seu Gmail, você pode pôr aqui, ele fica aparecendo os últimos e-mails que você recebeu.
Hoje tem outros mini aplicativos, né, que foram adicionados aí no Opera, WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo se acessa aqui pelo Opera, né? Facebook, o chat do Facebook, é impressionante. Essas coisas todas, né, você pode acessar aqui de dentro do navegador. O Opera foi pioneiro nisso. Foi bem pioneiro nisso. E esse conceito aqui dele é dele, essa interface aqui nunca mudou. E vocês vão ver que não, tá? Apesar que hoje ele não usa mais a sua engine original, vocês vão ver que ele manteve a sua característica, né? Como é que eu tive contato com o Opera, pessoal? A primeira vez que eu tive contato com o Opera na vida, eu já usei Opera em alguns momentos, ele nunca foi um navegador que eu usei a vida inteira, tá? Que eu tenho acesso, que eu tenho contato com a internet, até porque eu sempre usei mais o Netscape, depois eu usei o Mozilla, né? E consequentemente o Internet Explorer também, porque já vem embutido no Windows e alguns sites funcionavam muito melhor nele, infelizmente, do que no Mozilla, por exemplo. Teve um momento em que eu utilizei o Google Chrome, né? Mas o Google Chrome foi ficando muito ruim, muito comilão de recursos, navegador meio sem graça, e eu acabei deixando para lá. E hoje em dia eu não uso mais Google Chrome. Eu uso navegadores baseados em Chrome, vocês já vão entender por quê. Mas eu não uso mais Google Chrome. Recentemente eu estava usando o Chromium, que é a base do Google Chrome, do Edge Chromium, enfim, né? Do Brave, etc. Mas ele é a base. Mas eu estava usando porque eu estava utilizando o Windows Vista no meu notebook Toshiba Satellite, né? De 15 anos, que veio com o Windows Vista originalmente. E no Vista Kernel Extended, o único navegador mais atualizado que funcionava era o Chromium, tá? Então eu estava usando ele lá para testar. Mas fora isso, eu não uso Google Chrome. É uma opção minha. Eu tenho aqui o Edge Chrome, que já vem no próprio Windows, tem o Firefox, né? E tem o Opera. Então, eu nunca usei. Mas o Opera, eu já tive muitos momentos em que eu usei ele, inclusive como navegador único na máquina. Era ele e o Internet Explorer, tá? Já teve muitos momentos. Então, o primeiro contato que eu tive com o Opera foi com a versão 5.0. Eu até peguei uma imagem dela aqui, foi essa aqui, ó. Foi o primeiro contato que eu tive com o Opera, tá? E esse foi em 98. Eu já acessava a internet em casa, né? Eu tinha meu próprio computador, meus irmãos tinham os computadores dele. Eu tinha um computador da Unis, um 486 DX266, que rodava o Windows 95, depois o Windows 98, tá? E a gente acessava a internet em casa. Então, eu utilizava o navegador Opera. Eu tive contato dele a primeira vez, mas eu peguei ele, pessoal, por meio de um CD que veio numa revista. Quem viveu o boom da informática nos anos 90, né, sabe que naquele tempo, até mais ou menos ali perto do fim da primeira década dos anos 2000, né, era muito comum você ter revistas, tá? Revistas físicas que tratavam de informática. Você tinha as revistas da Editora Europa, você tinha lá InfoExame, e você tinha diversas outras revistas, né? Você tinha CD Expert, PC Expert, tinha revistas internacionais que vinham escrito em inglês, mas muitas dessas revistas, pessoal, vinham com disquetes no começo e depois passaram a vir com CDs que traziam programas, né? E naquele tempo, nos anos 90, você tinha 3 classes de programas. Os programas free, você tem até hoje, são programas gratuitos completos, né? Você tinha os programas pagos, que você comprava, né, uma licença e recebia um disquete, uma mídia, vinha com serial e tudo, e você usava, né? Aí você podia usar. E você tinha os shareware, né? Os shareware foram substituídos ao longo do tempo pelas versões trial, são versões de teste. O shareware, o que era o shareware? Hoje em dia você ainda encontra aí programas antigos shareware. Os shareware eram o seguinte, eram programas que ou eles tinham propaganda, como o caso do Opera,
tá? E se você quisesse tirar, você tinha que pagar, né, por uma versão completa, que aí vinha sem propaganda, ou eles te permitiam um uso completo com todas as funcionalidades por um certo período de tempo. Depois ele deixava de funcionar em muitos casos, ou então ele ficava muito limitado de recurso. Permitia que você abrisse o documento, mas você não podia salvar, você não podia fazer nada mais, né? O Corel tinha disso, né? O Corel, a versão shareware do Corel, né? Você podia fazer uso dele completo por um período de tempo. Depois, passado esse período de tempo, você perdia as funcionalidades do programa. Você podia até editar alguma coisa, mas não podia salvar, não podia imprimir, não podia fazer nada. Você podia abrir arquivo para ver, mas não podia fazer mais nada além disso, né? Então essa classificação existe. Hoje em dia isso aí está muito... Hoje em dia são chamados de trial, né? São programas de teste, tá? Então, pessoal, eu conheci o Opera numa dessas revistas, que veio uma versão shareware dele, que vinha com anúncios, mas você podia navegar perfeitamente na internet. A interface dele era exatamente essa daí que vocês estão vendo, tá? Era essa interface aí. Aqui em cima tinha anúncio e aqui eu podia navegar. Ele não vinha com sistema de abas, tá? Mas ele tinha a barra de endereços aqui, ele tinha uma barra de pesquisas aqui, ele tinha uma caixinha para eu poder selecionar o zoom da página, né? E obviamente que nesse período aqui não existia altas resoluções como tem hoje. Então, as resoluções eram mais limitadas. Então a tela dele era... Aqui eu tive que dar até um zoom aqui nessa imagem que eu peguei, tá? Porque na verdade a tela é bem pequena. A resolução aqui provavelmente, se não for 800 por 600, era 640 por 480, tá? Era a resolução nessas épocas, naquelas telas de tubo. Isso aqui, muito provavelmente pela barra que tá ali, tá? Pelo o jeito que tá a barra ali, é o Windows 95, tá bom? Então foi a primeira vez que eu tive contato com o Opera, tá? Depois, pessoal, veio a versão 7 do Opera, né? A versão 6 eu não tive contato com ela. Depois veio a versão 7 do Opera. Naquele tempo, pessoal, final dos anos 90, não era tão comum, tão fácil você ter acesso às coisas como você tem hoje. A internet era muito lenta, né? Você não baixava programas atualizados com a velocidade que você baixa hoje. Os próprios programas, eles não tinham sistema automático de update, tá? O desenvolvedor, ele lançava uma nova versão do programa, punha lá no site dele, você tinha que baixar, ou você tinha que esperar vir algum encarte de revista. Você tinha que esperar sair na banca alguma nova revista, né? Alguma nova edição de revista que você lia, que você comprava, ou que você assinava. Você tinha que esperar sair uma nova edição de revista com um novo encarte para você poder ver se vinha uma nova versão do aplicativo, né? Então você tem aqui a interface do Opera 7.0, que foi o primeiro navegador a vir com abas, tá? Era o primeiro navegador a vir com abas. Isso não existia, tá? Depois o Netscape veio com isso também, no Netscape 6.2, tá? Se não me engano, foi o 6.2 ou foi o 7.2, tá? Uma dessas versões do Netscape depois saiu com esse sistema de abas, tá bom? Foi quando o Netscape lançou aquela interface chamada interface Modern, que está presente no SiaMonkey, tá? O SiaMonkey da Mozilla traz essa interface Modern, tá? Então, galera, aqui na versão 7 o Opera já começou inovando. Ainda assim, ele era um programa shareware, tá? Você podia usar ele de forma gratuita com anúncios, e era comum ficar aparecendo aqui, ó: adquira seu Opera agora. Na versão completa vinha gestor de e-mail,
vinha serviços que aqui você não tinha acesso na versão gratuita, tá? Mas você navegava na internet normalmente. As principais funções do Opera estavam disponíveis para você estar usando, tá? E aqui vocês podem ver aí uma imagem dele no Windows XP, né? Rodando no Windows XP. Depois, pessoal, eu não tive acesso ao Opera 8, então não me lembro de ter usado o Opera 8, mas eu utilizei o Opera 9. O Opera 9 já trazia um design mais ao estilo do Firefox, né? Mas ele mantinha aí a sua característica e trazia o sistema de navegação com abas, tá? O primeiro Firefox, se eu não me engano, o Firefox 1.0, ele nem tinha navegação por abas, tá bom? Ele foi ter navegação por abas bem depois, tá? Vocês verem como é que as coisas são, né? E vale salientar o seguinte, pessoal, nessa época aqui do Opera, né, desde quando ele foi desenvolvido até essa versão aqui, e até a versão 12 ou 13 do Opera, se não me engano, tá? Ele ainda utilizava a estrutura, a engine, ele tinha uma engine própria, e a engine dele chamava Presto, tá? A engine do Opera chamava Presto. Então você tinha a engine Gecko do Netscape, Mozilla, né? Você tinha a engine do Internet Explorer, tá? Que funcionava exclusivamente no Internet Explorer. E você tinha a engine Presto. Estou falando de Windows, tá, galera? Porque já existia macOS, existia o Safari que tinha um engine próprio, tá? Eu estou falando de Windows, tá? Então você tinha a engine Presto do Opera, que era a que ele utilizava. E foi até bem pouco tempo. Eu falei até a versão 12 ou 13, mas foi até bem pouco tempo antes dele ser vendido, tá? Antes de ser passado para um grupo chinês, tá, ok? O Opera utilizava essa engine aí. Aí com o tempo ele foi evoluindo. Nessa época aqui, pessoal, ele já trazia o famoso Speed Dial, mais ou menos nessa essência aqui, tá? Nesse estilo aqui, diferente da versão 7.0, que o Speed Dial dele era menos customizável, tá? Era mais na mesma linha do Firefox, que você só tinha os sites comumente mais acessados por você, ele punha lá no Speed Dial e não tinha tanto poder de customização. Já na versão 9, você tinha um poder maior de customização. Eu não achei uma imagem que mostrasse bem o Speed Dial, mas eu achei essa imagem aqui que mostra bem aí a cara do Opera 9, tá? Então aqui o Speed Dial já era customizável. Você podia colocar os sites que mais te interessam, tá? Não tinha nem barra de sugestões, era só essa parte aqui de cima mesmo, tá? Então beleza, você tinha aqui o Opera 9, e aqui, pessoal, ele já trazia os add-ons. Nessa época aqui ele já trazia os add-ons. Então você poderia, por exemplo, você está vendo aqui, ó, você poderia, nesse caso aqui, adicionar, por exemplo, um add-on de torrent, tá? Você poderia colocar um add-on para leitura de e-mail. Você poderia colocar aí alguns recursos, né, que ele já te possibilitava. E observem também que ele já era um programa totalmente gratuito. Eles tinham parado com aquele sistema de uma versão paga e uma versão gratuita. Eles começaram a focar em serviço, em vendas de serviço, tá? Então ele deixou de ser um aplicativo, um navegador que tinha versão paga e versão gratuita, versão shareware, e se tornou um freeware, né? Um navegador free, que não tinha mais anúncio, e eles viviam da venda de serviços, começaram a viver da venda de serviços e da marca Opera e coisa e tal. Tá? Aqui você tem o primeiro navegador do Opera, eu esqueci de mostrar aqui, ó. Olha só que interessante. O Opera 2, como é que ele era, né? A barra de
a barra de endereço era aqui embaixo, o zoom era aqui em cima, a resolução era pequenininha, né? Provavelmente 640 por 480, né? Pra vocês verem que interessante. Bom, e aí, pessoal, o Opera foi evoluindo. Vamos abrir aqui a imagem. Vocês podem ver aí, ó, ele já trazia um design já mais diferenciado, né? Mas ele trazia aí a questão das abas. Vamos dar um zoom aqui. Ele já trazia as abas, trazia o Speed Dial, trazia os add-ons, né? Ele trazia mais recursos, tá? Eu acho que a partir daqui, vocês vão me desculpar aí se eu me adiantei de versão, mas acho que a partir daqui a Opera Software começou a trazer mais recursos, como por exemplo um gestor de e-mail embutido, tá? Próprio. Você tinha um e-mail Opera que você tinha e-mail gratuito que tinha uma quantidade pequenininha de espaço, né? Eu tive e-mail @opera, tá? Eu tive um e-mail liege@opera.com. Eu tive, tá bom? Ele era gratuito e era pequenininho. Ele tinha uma capacidade de armazenamento limitadíssima, tá? Eu cheguei a ter esse e-mail aí. Eu tive por um tempo, depois esse serviço acabou. Tá? Era o Opera Mail, tá? Nesse e-mail, por exemplo, você tinha a versão paga e você tinha aí vários gigas. Você já tinha aí, eu acho que 1 giga ou 2, não me lembro ao certo, mas você já tinha uma capacidade maior de armazenamento, tá? Na versão paga do Opera Mail. A versão gratuita você podia acessar ela pelo navegador, então somente ela não era, você não tinha como configurar ela em aplicativos gerenciadores de e-mail como o Outlook ou Eudora ou outros que tinham na época, né? Mas se acessava ele pelo navegador. Agora a versão paga do Opera Mail você conseguia tranquilamente fazer aí esse uso dele, inclusive no Microsoft Outlook do Office, né? Então a Opera aí nessa época já vendia serviço e o navegador era gratuito. Você podia baixar ele tranquilamente da internet, tá? Você ia lá no site do opera.com e baixava ele lá, né? Então isso aqui é a versão 10 do navegador. Veja que nessa época já era o Windows 7, tá? O Windows que estava aí em alta já era o Windows 7. Depois saiu o Opera 11, que não teve muita mudança. Aí veio o Opera 12, tá? O Opera 12 ele já trouxe mais mudanças, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que o Opera 12, ó, vamos abrir essa imagem aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá em resolução boa. Vamos abrir essa imagem aqui. Tá? Aí o Opera já trazia novos recursos, que é o seguinte, pessoal. Para quem usava o Windows 7 ou Windows Vista, ele tinha aprimorado seus recursos e trazia melhorias visuais, tá? Então ele trazia melhorias visuais. Aí uma dessas melhorias visuais era o seguinte: além de ele ter uma interação melhor com o tema Aeroglass do Windows Vista e do Windows 7, você tinha um add-on que você colocava nele, tá? Que você pegava aqui nas configurações dele, que deixava ele inteiramente transparente. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui dele transparente que eu cheguei a usar isso. Pessoal, fiz um corte no vídeo aí, eu não achei aqui, eu devo ter publicado isso lá no meu Facebook, na minha categoria de desktop, tá? Mas eu fiz um corte aí porque eu não achei imagem aqui no meu computador do Opera Glass, mas veja que aqui eu consegui uma imagem, ele ficava totalmente transparente, tá? Era impressionante, muito bonito, galera, muito bonito. Ele ficava totalmente transparente. Eu vou pegar uma imagem e vou colocar aí do meu desktop na edição, tá? Dele totalmente transparente, tá bom? Mas eu fiz um corte aí para poder achar e vocês estão vendo aí o que eu tô falando, tá? Aí depois, pessoal,
saiu a versão 15 do Opera, tá? Sempre trazendo melhorias e mantendo a mesma essência. Aqui, pessoal, ó, nessa época aqui, ele ainda utilizava a versão Presto, a Engine Presto, tá? Nessa época aqui ele ainda utilizava a Engine Presto, tá bom? Só depois que ele foi vendido para os chineses que o Opera mudou toda a sua estrutura. E aí, chegando aos dias atuais, nessa história aí, o Opera passou a utilizar a Engine Chromium. A sua base hoje é Chromium, tá? Então, se você vir aqui no Opera Browser hoje, no site do Opera, para poder baixar o Opera, tá? Veja que você tem aqui um sistema baseado em Chromium. Então hoje, pessoal, o Opera ele é baseado em Chromium, tá? Ele é o navegador mais antigo em desenvolvimento até hoje, nos dias atuais, tá? E vai continuar sendo por um bom tempo, porque ele está em pleno desenvolvimento, mas ele não tem mais a sua engine Presto e ele é baseado em Chromium, tá bom? Hoje, os desenvolvedores do Opera resolveram utilizar o Chromium, que virou moda. Até o Edge da Microsoft é baseado em Chromium, né? O Edge atual. Outros navegadores como Brave e outros tantos que tem por aí, de nome na cabeça só me vê esse Brave, tá? Mas tem outros tantos navegadores, a Spark Browser e outros tantos aí que são baseados em Chromium, tá? O Iridium é baseado em Chromium, tá bom? Então são navegadores baseados em Chromium. No caso do Iridium, por exemplo, ele é uma fork digamos assim, não é uma fork, ele é uma flavor, né? Ele é como se fosse um sabor do Chromium. Tanto é que todos as coisas do Chromium você consegue utilizar no Iridium. Tá? Ele vai acessar o repositório do Chromium para poder baixar tema. Ele vai acessar o repositório do Chromium para poder baixar as coisas, tá bom? Já o Opera, ele tem uma diferenciação. O Opera hoje em dia é baseado em Chromium, mas é um desenvolvimento próprio. Tipo assim, eles pegaram a engine do Chromium e desenvolveram um navegador em cima, utilizando essa engine, mantendo a sua exclusividade. Então, o repositório de add-ons, a interface, o speed dial, tudo no Opera segue a sua boa e velha essência das versões anteriores, baseadas no Presto, mas utilizando a engine Chromium, tá? É só isso. Ele é um navegador exclusivo que tem aí hoje duas versões. Você tem a versão normal, que é essa aqui, tá? Você tem essa versão normal aqui. E você tem o Opera GX, que é o que eu estou utilizando. A diferença da versão normal para a versão GX é que o Opera GX, eles fizeram ela direcionando para o público gamer, para o pessoal que joga. Mas a bem da verdade, como eu já falei lá atrás no vídeo, a versão GX ela te dá um poder maior de customização. Tem vídeo falando sobre esse navegador, então eu não vou me estender aqui para não ficar um vídeo de 1 hora. Se bem que o YouTube adora, mas meu canal ainda não é monetizado para isso, então, né? Mas é bom para mim, tá? Porque gera hora de visualização. Beleza, vamos lá. Vamos encerrar aqui. Tá, a versão GX do Opera, eu gosto dela porque ela tem um visual minimalista em relação ao visual do Opera normal que vocês estão vendo aqui, tá? E
ela te dá um poder de customização muito maior do que o Opera normal, tá bom? Eu posso inclusive delimitar o tanto de mega que eu quero que ele consuma da minha memória, tá? Eu posso delimitar e dizer assim, olha, navegador, seguinte, você vai consumir até tanto de processamento e até tanto de memória, beleza? Esse é seu limite. Eu posso fazer isso, na versão normal eu não posso, tá bom? Então a diferença é essa. E ele é um navegador bem rápido, viu, galera? Ele é bem rápido, eu gosto muito dele. Ele é bem rápido. Apesar que o meu navegador é oficial, né? Digamos assim, o padrão é o Firefox, porque eu sou ex-usuário do Netscape e eu gosto do Gecko, sou saudosista. Tenho até vocês estão vendo esse Nzinho aqui embaixo. Isso aqui é o SeaMonkey, tá? Customizado pro Netscape, tem vídeo aí também no canal. Então eu sou muito saudosista, eu gosto muito do Firefox. Por ele ainda ser Gecko, não ter se rendido a essa onda de navegadores baseados em Chrome, eu utilizo ele como navegador padrão, tá bom? Mas o Opera está aqui e costumeiramente eu estou utilizando pelo bom desempenho que ele emprega no meu notebook. O Opera está como navegador padrão por conta do poder de configuração. A máquina de 15 anos tem só 4 GB de RAM, tá? E tem um processador mais fraco, de 2 núcleos e 2 threads. Então lá está configurado para consumir menos recursos possível. Então lá está como navegador padrão. E mantém também esse visual minimalista aqui que eu gosto muito. Ele me dá um poder de customização também bem diferenciado em relação ao Opera normal, tá? Ele me dá um poder de customização bastante diferenciado. E isso vai de encontro com o meu desktop, tá bom? Isso vai de encontro com o visual que eu tenho aqui no meu desktop, tá? Que é esse visual aqui mais Vaporwave, Synthwave, essa coisa assim, que traz um pouco dessa coisa de cores, neon, é coisas que eu gosto, tá? Então eu uso ele porque ele não é o navegador principal aqui, mas ele é um navegador que eu estou costumeiramente usando por causa da sua eficiência, da sua velocidade, né? E do seu visual também, que é muito agradável. E agora, pessoal, finalizando aqui essa história aqui do Opera Software, o navegador mais antigo em desenvolvimento até hoje, tá? O Opera foi também meio que pioneiro em outras coisas, como por exemplo navegador navegadores mobile, tá? Vocês sabiam que o Opera foi o único navegador famoso que teve uma versão baseada em Java, que é o Opera Mini? Vocês sabiam disso? Ele foi revolucionário, vocês sabiam disso? Na época que começaram a surgir aqueles smartphones, tipo aquele Samsung com sistema Bada, né? Os Nokia N95 e N97 com sistema Symbian, o Nokia E71, né, com sistema Symbian. Eles liam Java. Quando começou a popularizar aqueles telefones chinês, aqueles MP5, MP10, MP7, pareciam smartphones, mas eram telefones bem simplistas. Aqueles telefones rodavam Java, rodavam um sistema operacional em Java, tá? E o Opera rodava nesses telefones. Então você conseguia navegar na internet por meio do Opera. Eu utilizei o Opera Mini, tá? Porque o Opera Mini ele era desenvolvido em Java. Então a Opera foi revolucionária até nisso. Primeiro navegador de internet para dispositivos móveis foi o Opera. Muita gente não sabe dessa informação, né? É uma aplicação Java, ele era desenvolvido em Java e rodava em qualquer
telefone que aceitasse Java. Eu comprei um tablet celular daqueles sites compre da China, importe da China, que dizia ser Android. A maior mentira da história. É uma porcaria de aparelho que vinha com o sistema operacional Java, que imitava o Android 2.2, 2.3 e imitava a interface do HTC, do celular HTC, que vinha com esse Android. Então eu comprei essa porcaria em 2012, demorou pra caralho pra chegar, e aí, como é que eu conseguia navegar na internet por ele? Porque, por incrível que pareça, essa porcaria tinha Wi-Fi. Wi-Fi vagabundo, mas tinha Wi-Fi. Então, como é que eu conseguia navegar na internet por ele? Utilizando o Opera Mini em Java. Eu navegava na internet pelo meu tablet celular em 2012, tá? Pelo Opera Mini Java. Eu tive também o clone do Nokia E71. O E71 original tinha Symbian e rodava o Opera Mini Java. O E71 chinês, ele tinha sistema operacional Java e ele rodava o Opera Mini Java. Então dava para ter alguma navegabilidade pelo Opera Mini Java, né? Então a obra foi evolucionária nisso. E até hoje, tá? Você tem o Opera Mobile. Você tem versão para iOS e tem versão para Android, tá? Então, para vocês verem como é que o Opera foi revolucionário, como é que ele contribuiu positivamente para a evolução da internet, e muita gente não sabe dessa história. Muita gente não sabe que ele é um navegador que foi pioneiro em muitas coisas. Speed Dial, Edels, navegador para dispositivos móveis, tudo isso ele foi inovador. Muita gente acha que o Netscape inovou em muita coisa. Inovou. Foi o primeiro navegador comercial da história, né? Mas, na verdade, quem trouxe mais contribuição para as aplicações de navegação na internet foi o Opera. Porque depois que o Opera introduziu abas, depois que o Opera introduziu o Speed Dial, depois que o Opera introduziu muitos recursos, outros navegadores foram introduzindo. Aí o Firefox foi se aprimorando, né? Veio o Google Chrome da Google, que trouxe também muitos recursos que já podiam ser encontrados no Opera. Enfim, muita coisa. Então o Opera é hoje, tá, em 2022, 2023, 2024, 2025, que eu acredito que esse navegador não vai deixar de ser desenvolvido. Ele é sim o navegador mais antigo em desenvolvimento, tá? Apesar que hoje ele não tem uma engine própria, ele utiliza a engine do Chrome. Apesar que não parece nada com o Google Chrome, isso aqui não tem nada a ver. Se você abrir o Edge tem cara de Chrome. Isso aqui não. Isso aqui não tem cara de Chrome nem aqui, nem em lugar nenhum. O Chrome não tem um Speed Dial dessa forma. Isso aqui é tradicional do Opera, tá? Ele tem uma coisa parecida, mas não isso aqui. Isso aqui é tradicional do Opera, de ambas as versões do Opera, tanto a versão normal para computador quanto a versão GX, tá? Então hoje sim, em termos de aplicação, ele é o mais antigo em desenvolvimento, estando em desenvolvimento desde 1994, tá bom? O Firefox e o SeaMonkey, que são navegadores da Mozilla Foundation, eles hoje são os navegadores que utilizam a engine própria mais antiga em desenvolvimento, que é a Gecko. É só a engine. Os navegadores, o Opera Browser, o
Firefox começou a ser desenvolvido lá para idos dos anos 2000, essa virada do milênio, tá? Ele começou a ser desenvolvido ali, quando o Netscape já estava em decadência. Depois foi vendido para a América Online, coisa e tal, e não vem ao caso, né? A história você já conhece, né? Se não conhece, pesquisa aí, né? Eu acho que eu tenho vídeo falando sobre isso. Então o Firefox não tá na vanguarda. Ele usa uma engine, tá? Um motor que uma espinha dorsal, tá? Ele usa que é a mais antiga, que era usada pelo Netscape. Inicialmente o Firefox começou como uma flavor do Netscape, tá? E depois seguiu o rumo próprio e hoje é a potência que é. E hoje ele é um navegador próprio que tem as suas flavors, né? Você tem Palemoon, que é baseado em versões do Firefox. Você tem My Browser, que é baseado em versões do Firefox, né? Mas ele é um navegador próprio que utiliza uma engine própria, tá? E você tem aí uma flavor oficial, que é o SeaMonkey, que é desenvolvido pela Mozilla Foundation, que traz a interface clássica do Gecko, tá? Com aquele tema moderno que era usado no Netscape, essa coisa toda, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Dá uma força aí pra gente. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.